E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, como é que é possível a gente ir acessando e ir começando a identificar, peraí, isso aqui é um pouquinho do que estava lá para trás, que essa situação ou esse evento me fez reviver aquela dor. Porque às vezes acontece isso, né? Parece uma coisa tão pequena, fala assim, nossa, por que eu reagi assim, né? Mas muitas vezes isso é só a faísca que está acessando aquela memória, aquele sentimento lá daquela criança interior ferida. Então vamos fazer um Uhum. pouquinho assim esse movimento para deixar mais Aham. claro. Tá. Então, né, quando essa criança vai formando essas armaduras e tal, a gente vai crescendo com esse tanto né, de registro, de armaduras, eu falo assim, é isso que a gente diz, né, que a gente cristaliza naquelas dores, a gente continua crescendo, mas muitos de nós ficamos parados, cristalizados mesmo, em pontos lá da nossa infância. Então, por exemplo, quando eu me sinto ameaçada novamente aqui hoje na vida adulta, né? Por uma situação parecida com aquela em que eu me senti ameaçada, seja no meu relacionamento de casal, no meu trabalho, com os meus filhos, né? Quando eles respondem para mim de um jeito que naquele momento, né, me feriu, às vezes eles trazem para mim aquele mesmo tipo de comportamento que eu fiz, às vezes foi tolhida, ou uma maneira que os meus pais falaram comigo e hoje eles tentam falar algo desse tipo, aquilo gera em mim uma raiva, né? Um descontrole emocional que não é proporcional, é isso, né, que você está tentando trazer, né, isso que você trouxe. Então, e aí eu começo a reagir, né, não agir a partir do adulto que eu sou hoje, mas eu começo a reagir com muitas vezes a mesma raiva, a mesma dor, a mesma frustração, né, daquela criança lá que ficou cristalizada. Então, aqui essa que é a questão de que essas dores, elas me dificultam de ir para a vida adulta de verdade, me dificultam assumir autorresponsabilidade, né? Não, aqui realmente eu tô com raiva porque eu não tô dando conta de me controlar, não, eu simplesmente reajo e jogo tudo, né? E coloco a perder às vezes ali a situação, porque eu é que não tô dando conta é, de me controlar e de agir como um adulto responsável por aquilo que está acontecendo aqui agora, né? Então, esse que seria basicamente o processo assim dessa criança, dessas dores que cristalizaram e que hoje vão repercutir quando eu vivenciar algo. Então, eu acesso, né, o gatilho para eu acessar de novo aquela dor. E aí eu me perco nessa situação, né? Eu perco o controle e me perco nessa situação. Seria basicamente isso. Então, o contrário disso, né? Aí, por que que a criança, por que que quando eu tô presa lá naquela criança que cristalizou, para mim é difícil assumir autorresponsabilidade, né? Porque a criança, primeiro que ela ainda não consegue ter responsabilidade, né, pela própria vida. Por isso que ela precisa do adulto responsável, cuidador dela, né? Então, a criança ainda ela não dá conta de fazer esse movimento. O adulto é aquele que já dá conta de assumir responsabilidade por si mesmo, por seus atos e arcar com as consequências desses atos e dá conta de suportar, né, um peso maior. Por exemplo, o adulto é aquele que dá conta de abrir mão de algo em função de outra coisa. Né? A criança ela não dá, ela quer o brinquedo ali, ela não está pensando se o coleguinha quer mais o brinquedo, né? Ela quer e acabou. Então é assim, e tá tudo certo, né? É, e aí a grande questão é que quando a gente fica de novo, acessa aquela mesma dor, aquela mesma raiva, a gente age como aquela criança que não dá conta de assumir a responsabilidade que o adulto precisaria ter naquele momento, né? De parar, de pensar, de evoluir aqui, pensar o que está acontecendo aqui comigo nesse processo, né? Que dor que é essa, que raiva é essa, que resposta que é essa que eu estou dando para esse outro, né? Isso tem a ver com o outro, tem a ver com o que eu estou vivendo no momento, ou isso eu estou acessando essa dor de outro lugar, né? E aí o que eu vejo mais é essa dificuldade de assumir responsabilidade pela própria vida. Eu vejo que as pessoas que têm muitos registros de vida intrauterina e primeira infância, ali, que não conseguiram resolver, que estão muito cristalizados na dor da infância, são pessoas que passam praticamente o resto da vida no vitimismo, sabe? No lugar da vítima, no lugar de que o outro que, né, o outro que fez isso, que me machucou, que me magoou, é o outro que me atrapalha, é o outro que não deixa eu evoluir. Eu tava dando tudo certo na minha vida, mas aí, sabe, eu não vou pro adulto, porque a minha mãe até hoje não resolveu o problema da vida dela,
porque minha mãe não sei o quê, porque o meu marido. Então, é assim, são essas pessoas que elas começam a conversar com a gente, elas falam de todo mundo menos dela. Né? Elas contam a história de todo, por que, que a vida dela está com problema, e todas as pessoas responsáveis por aquilo que não está dando certo para ela, mas ela não fala dela. Né? Porque é uma pessoa que não dá conta, é uma pessoa que está, né, sem crítica, né? É só para dizer que como que estão essas feridas, né? Onde que ela está cristalizada? Ela está cristalizada olhando ali para fora, sem capacidade de assumir responsabilidade. Então, eu acho que esse que é o grande ponto, né, dessa temática de hoje, assim, dessa dificuldade de, enquanto eu estou presa nessas dores da minha infância, da criança ferida aqui, eu não consigo assumir responsabilidade pela minha vida, eu não consigo pagar o preço, sabe? É de suportar pelo tempo necessário aquilo que eu preciso fazer para alcançar as mudanças que eu quero. Eu quero a mudança, mas eu não quero pagar o preço. Ah, não, isso é chato, eu não gosto de fazer. Ah, isso aqui isso aqui eu não concordo. Isso aqui não importa se eu concordo, se eu não concordo. A vida adulta é essa, entende? Assim, essa que é a dificuldade da pessoa que está presa nas dores da infância, sabe? A responsabilidade, não tem como falar de vida adulta sem falar sobre responsabilidade, né? É uma tecla que a gente insiste que semana após semana, e é isso, assim, eu acho que essa é a palavra que resume essa imagem que tem pra mim de quando eu, adulto, pego a mão da minha criança e sigo, eu tô assumindo, né, ali a responsabilidade de tocar minha vida, para além de eu saio, esse lugar da vítima é muito interessante que você trouxe, assim, porque esse movimento do não partir não depende de ninguém a não ser da gente, né? Então, assim, a gente seguir é muito importante, a gente se decidir por isso, né? E aí Eu eu quero fiquei trazer pensando, uma coisa aqui claro. ainda, que eu acho que quando você estava falando, eu lembrei assim, sabe aquela história assim às vezes a pessoa chega, ela tá cheia de problemas, assim, né? Um adulto, né? Mas que tá muito preso às questões lá da infância e que tá preso nas dores da criança interior e que não consegue assumir responsabilidade pela vida. Então, são pessoas que você vai ver que às vezes estão assim, estão com problema de dinheiro, né? Claro, elas estão fora do lugar aqui, né? Nessa nossa maneira de enxergar, mas elas estão com problema de dinheiro, elas estão com problema no relacionamento, elas estão com problema com o filho, elas estão com problema aqui, problema ali, né? E aí a gente falou assim, olha, realmente, assim, criança não tem relacionamento, né? Criança não casa, criança não precisa de dinheiro, criança não tem filho. Aí você vai ver assim, essa pessoa tá com uma postura infantil diante da vida, entende? Então ela tá presa nas dores daquela criança. Então por isso que ela continua repetindo, mesmo adulta, comportamentos, atitudes e continua reverberando na vida dela a criança que existe nela e que ela não conseguiu resolver ainda, né? Então a gente falou, olha, não, tá tudo certo então, né? Porque assim, se enquanto você age como criança, não tem solução para a vida adulta. É outra coisa, mas para isso a gente precisa ir lá, olhar para dentro e resolver essas dores aqui, né? Eu acho que muitas pessoas ainda não têm essa noção, né, dessa associação da dor mais antiga, da dor dessa criança, né? Então, e aí quando eu te ouvo falando assim, e parece tão simples, né? E ao mesmo tempo eu imagino que o grande desafio que a gente tem também é a postura, a repetição da postura, o treino da postura, porque assim, é muito fácil a gente recorrer, né, a essa postura anterior e de cair de novo nessa dor da criança interior. Então, assim, eu acho que essa questão do olhar atento, esse exemplo que você trouxe foi ótimo, nunca tinha pensado sobre isso. Criança não tem nada disso, né, por isso que você permanece naquilo ali. Então, eu acho que a gente podia falar um pouco mais sobre isso, assim, pontos de alerta para a gente ficar mais atento no dia a dia, assim, opa, peraí, isso aqui eu tô voltando lá na minha criança, eu não tô seguindo na minha vida, né, com a minha postura de adulto, assim. Você trouxe alguns exemplos aí rapidinho, mas acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre isso, assim, como é que a gente, eu acho que quando eu penso em postura, eu sempre penso assim, naquele olhar vigilante sobre si, né? Peraí, as coisas não estão caminhando de novo muito bem, é porque algo eu tenho que voltar e corrigir na minha rota. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, assim, sobre aspectos que a gente pode perceber que a gente está recaindo nas dores dessa criança. Uhum. Se a gente parar para observar assim, com sinceridade, geralmente quando a gente está preso na postura da criança, cristalizado ali, na dor dessa criança, a gente faz uma pirraça.
A gente faz uma birra, assim, por exemplo, quando o meu marido não faz do jeito que eu gosto, alguma coisa, quando ele não faz aquilo que eu quero que ele faça, eu fico morrendo de raiva, né, dele. Assim, entende? Assim, eu não consigo enxergá-lo. Eu estou enxergando só o meu desejo, né? Quando meu filho não corresponde àquilo que eu achei que ele ia fazer, quando ele me frustra, eu perco o controle, eu morro de raiva, eu me descontrolo. Ali é a criança, né? É a minha criança que não aceita, por exemplo, as meninas estavam ali agora cedo, né? Uma com livrinho, a outra com livrinho, então a Maria fala, vai lá e toma o livrinho da Ana, Joyce. Maria, minha filha, não pode tomar. Mas ela estava com todos os livros, eu queria ver, vai lá e toma. Assim, ela não quer saber, né? E uma fica com raiva da outra, porque, assim, elas não têm controle, elas não compreendem. Eu quero isso, pronto, acabou, eu faço do meu jeito. E se a outra não fizer do meu jeito, eu morro de raiva e, né, assim, e aí a gente volta nesse mesmo movimento, assim. Quando o outro me frustra, eu perco o controle. Então, o descontrole emocional é muito característico, né? A criança se descontrola toda vez que ela se frustra. E é isso, assim. A gente hoje, adultos, filhos fazem uma coisa que nos irrita, a gente se descontrola. É a nossa criança que se descontrola, né? Então, isso aqui é um sinal. Quando meu marido faz uma coisa que me irrita, me descontrola de novo, é porque é a minha criança que se descontrolou diante daquela frustração. Não fui? Então, aqui está me mostrando que eu estou presa, muito presa às questões da minha infância, né? Daquilo que eu ainda não dei conta de processar. Meu chefe faz uma coisa que me irrita profundamente. Então, é isso, assim, aquilo que. Claro que uma coisa é irritar, mas é desproporcional, entende? Aquilo me tira do sério, né? A Letícia falando que com a filha dela pequena não é fácil. Isso provavelmente os nossos filhos, eles nos ajudam muito nesse processo, porque eles nos mostram aquilo que a gente não resolveu, né? Porque aquilo que nos irrita profundamente, quando eu paro para pensar racionalmente, gente, ela é uma criança, ela não dá conta de processar, ela não dá conta que ela não está tentando me testar, ela não está criando isso tudo para testar a mamãe aqui, toda poderosa. Não, ela é criança, ela está fazendo o que ela dá conta, né? Quando eu me coloco nesse lugar é porque eu é que estou ferida, né? Achando que a minha filha está criando uma estratégia para me testar e testar o meu poder. Não, ela não dá conta de fazer isso, né? Eu é que estou indo para a idade dela, porque a minha criança que está presa lá e eu é que entro em competição com ela. Porque eu é que tenho, basicamente, estou presa na mesma idade que ela está ali. Aí eu entro em disputa de poder com ela, igual uma puxa o livro para cá, o outro puxa o livro para lá. E aí a gente, né? É basicamente isso que a gente faz, né?